mostrando todo o desenvolvimento, criações, novidades, o método de trabalho e por que você deveria dar uma atenção especial a tudo que a gente oferece ao mercado, essa revolução que nós estamos tentando trazer e acredito eu que estamos conseguindo. Vamos olhar na prática? Bom, vamos olhar na prática algumas novidades, algumas características e vale muito a pena você anotar ou olhar mais de uma vez e tal, porque eu vou colocar aqui informações bem importantes, tá? Na descrição dos vídeos, a gente sempre coloca aquela frase, o único local imparcial de informações sobre Promob, mas também sobre o mercado, tá? Realmente a gente consegue botar a cara a tapa aqui, consegue trazer informações, consegue trazer conhecimento e explicar para todos como é que esse mercado funciona. Houve a feira de São Paulo agora há poucos dias atrás e eu fico muito feliz que estão surgindo diversas alternativas ao Promob clássico, aquele Promob vendido pela empresa Promob, né, com a biblioteca já pronta. Se você vai lá comprar o Promob vaziozinho e o Catly e você vai desenvolver, show, esse é o mercado que eu acredito, sempre acreditei e ele é o inicial. Agora, se você vai atrás de Maker, Start, não vai ter o Catly ou Plus, eu acho que está muito fora de valor não só na precificação, mas também no valor ao usuário, né? Então, vamos dar uma olhadinha como tem alternativa. Você pode continuar rodando o ambiente gráfico no seu Promob, que o Promob é o executável, não é a biblioteca. Isso é um mantra que vocês têm que fazer na cabeça de vocês, mas ele é um executável assim como um SketchUp. Ele roda qualquer biblioteca anexada a ele. E o desenvolvimento de bibliotecas é histórico, é inicial. Mas, enfim, vamos olhar na prática, né? Então, na atualização, eu vou citar algumas novidades aqui, mas vou conceitualizá-las também. Normalmente, esse tipo de vídeo, eu faço ele mais interno, né? Privado para vocês em público, mas eu preferi, neste caso aqui, debater, mostrar, enfim, e deixar ele livre aqui no YouTube. Se você gostar, você dá um like, compartilha, comenta. Se você não gostar, você dá um dislike, xinga, mas é um trabalho para a comunidade. Por isso que eu insisto naquelas thumbnails lá de braços unidos, porque é isso mesmo, tá? Então, eu botei aqui um móvel só para a gente ver uma novidade aqui no menu orçamento. Todas as funções eu jogo aqui pelo menu orçamento, né? E o novo é esse aqui, ó, chamado configuração utilizada, tá? Esse relatório, ele tem uma coluna chamada ordem, que fica fácil de ver. Então, você usa aqui, ó, ordenar por quantidade. Fica numa lógica bem legal. O que eu quero mostrar aqui? Como nós não utilizamos o configurador de dimensões para configurar, né, e também, claro, você pode ter caído nesse vídeo sem conhecer o nosso trabalho, mas a gente não usa linhas de códigos de outros promobs. Nós temos as nossas próprias linhas, da coisa mais inicial até a mais avançada. Então, parâmetros é aquilo que a configuração feita do quem quer fabricar vai definir conosco. Então aqui dá para ver, e ele vai salvar, isso é salvo, acaba sendo salvo no arquivo de projeto. Então muitas vezes até para uma conferência técnica, muito técnica, é possível verificar características. Então, por exemplo, elas são divididas em coisas como parâmetro de orçamento, como é que quer orçar, como é que ele está considerando, né? Os parâmetros para as fitas, que é bem interessante para vocês verem o nível de complexidade, que é uma configuração, um nível fino que ela vai, né? Parâmetro das chapas, né? Eu acho que o nosso é o único que realmente consegue orçar meia chapa de verdade, né? Então, enfim, várias características.
parâmetros de canais, aquilo que naquele projeto, mas que também é a configuração geral para os canais, para cada aplicação. Nos painéis, porque nós temos uma aba específica de painéis, então também toda a característica aqui está lidando com ela. Nos corpos de gaveta, inúmeros detalhes aqui, super interessantes, principalmente quando eu tenho usinagem com CNCs que tem muita restrição de tamanhos mínimos, né? Parâmetros para as ferragens, coisas bem simples com relação a trilhos e dobradiças de canto, e parâmetros gerais que realmente são necessários. Mas qual é a moral deste negócio aqui? Para o fabricante é interessante, para quem está fabricando, né? É interessante porque ele consegue ver o que ele está definindo e eventualmente fazer trocas, não aqui em tempo real, porque isso é uma coisa publicada, né? Então a fábrica define, eu quero alterar alguma coisa aqui de parametria, enfim, ela publica isso e daí projetos antigos a gente consegue ver. Ainda com relação a informações, tá? Foi criado um novo parâmetro. Nós temos uma característica que é você dá 2 cliques na frente de gaveta e, na verdade, em qualquer elemento, tá? Literalmente qualquer elemento, uma lateral, uma travessa, frente de giro, não importa. Dar 2 cliques é selecionar aquele elemento de uma estrutura que está formada ali. Então, aqui no lado, ó, ferramentas propriedades, tem um lugar que você sempre digita o tamanho das coisas. Meu Deus, Fernando, aonde muda os corpos de gaveta? Meu Deus, os corpos de gaveta. Primeiro, dimensões, aquele negócio de dar 2 cliques num corpo de gaveta. Imagina um projeto gigantesco, parede, decoração e tudo mais, ficar rotacionando e tudo mais. Enfim, não tem muito sentido. Então eu não gosto dessa coisa que eu preciso ver o corpo da gaveta o tempo todo ali e tal. Então, foi acrescentada essa variável aqui, para apresentar para vocês o corpo da gaveta que está associado àquela frente, porque o corpo da gaveta é um agregado de uma frente, ele precisa saber qual o tamanho que ele tem para se compor lá. Se é dado a liberdade para o projetista dar 2 cliques no corpo da gaveta e alterar coisas físicas nela, ele pode perder o tamanho correto do vão, enfim. Então, aqui nós temos aqui, eu quero trocar a altura da gaveta ou a profundidade. Eu já sei que a altura no automático está dizendo que é 299, que é um número quebrado, e a profundidade, pelo vão livre que tem ali, é de 500. Se esse cara fosse menor, vamos fazer ele com 480, o que vai acontecer? Está vendo que é bem rapidinho? Porque o corpo da gaveta não está lá. Não preciso ficar vendo ele. Está me dizendo, olha, agora deu um corpo de gaveta de 400. Né? Então, se eu quiser formar aqui essa gaveta, então, quanto é que estava lá? Estava 299. Eu acho uma medida absurda para uma corpo de gaveta. Então, eu formo para 200. Então, esta frente está mandando no corpo que vai ser agregado ali. Como vai ser o método construtivo do corpo? É modelo dinâmico, é super fácil, é outro assunto. Mas aqui, então, para isso, né? E a profundidade, se estava 400 lá, eu quero fazer 350. Eu forcei isso. Fernando, eu preciso ver o corpo da gaveta. E claro que você precisa ver. O que você não precisa é ficar processando ele o tempo todo. Então, nossa biblioteca é toda comandada pela aba modelos e o botão aqui, a família configurações, tá? Então aqui nós temos aqui, corpos de gavetas, né? Então vamos mostrá-lo. Eu quero ver eles. Mas eu quero dar 2 cliques nesse corpo. Não vou deixar, tá? Mas por que eu não vou deixar? Para tirar o hábito. Simplesmente para tirar o hábito. Porque no momento que eu dei 2 cliques lá, eu já estou sabendo a informação que eu preciso. Porque as outras informações é modelo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um corpo de gaveta no qual eu posso fazer uma jogadinha. Se eu preciso definir alguma coisa, eu vou tirar a camada frente, que isso sim, a camada frente é interessante, não só para as gavetas, para tudo, para roupeiros, para armários e tal, para ver os internos. Então aqui vocês veem a forma que ela está construída. Trocando lá, aqui, corpo de gaveta, estou mandando mostrar. Agora eu quero trocar para oculta de 15 com laminação mínima Bloom. Né? E ele vai recompor ali. Beleza. Definir, lembrando, eu mudei todas aqui, fui em todos, poderia ser seleção.
eu posso voltar a ocultar e trabalhar normalmente meu projeto, porque ele vai estar lá, ele só está sendo ocultado naquele momento, que ele não há necessidade dele estar sendo processado, ok? Então, essa é uma das atualizações para facilitar o uso de gavetas, tá? Gavetas é um elemento que tem muita pecinha e gera um volume muito grande de processamento. A questão de funções aqui, estruturas. Primeira coisa, eu vou botar em tela para vocês me entenderem. Não trabalhamos com modulados, com módulos ou com coisas desse tipo. Nós trabalhamos com estruturas, que nada mais é do que o consultor de armários. Normalmente você iria lá numa parede, clicaria no consultor, aquele ícone lá em cima, e teria várias abas para escolher uma estrutura inicial. A gente não usa isso porque aquelas abas é complicado de representar graficamente para vocês uma família fácil de entendimento. Então, a gente usa, na verdade, atrelando a estrutura que você escolheu lá embaixo, no Promob, nas abas clássicas que todo projetista conhece, atrelando a uma estrutura do consultor. Então, sempre que você for editar os agregados, na verdade você está entrando no consultor de armários. Então, voltando à minha tela, vamos entender um conceito, tá? Aqui nós temos uma aba, então, planejado, sob medida, enfim. Aí cozinhas, dormitório, como vocês imaginarem. Mas tudo que vocês veem nessas abas aqui e tal, não importa qual, nada mais é do que um favoritos premium. Tá? Como assim um favoritos premium? Por quê? Porque tudo nasce aqui, ó, da aba primários, que é onde tem esses códigos, que está dizendo qual é a estrutura que manda nesse cara. A estrutura que manda nele chama-se BAL 01, de balcões, e a estrutura 01. Se eu vier aqui em cozinha, basicamente, qualquer coisa que eu puxar daqui vai dizer, eu não quis poluir lá nos ícones essa informação, mas aqui, ó, na barra de status, BAL 01, tá? Sempre, não importa qual, pode ser um gaveteiro, tá? Pode ser, ó, esse aqui, que seja. Eu tenho aqui, BAL 01, é a mesma estrutura. Nada me impede de editar esse... Aqui, eu não criei atalho nesse executável aqui. Então, o editor de armários está aqui, ó, né? E ele, digamos aqui, eu vou vir em gavetas e vou deletar, tá? Vou aqui na divisão botar uma prateleirinha horizontal, vou selecionar estes dois vãos e vou colocar duas portas. Pronto. Aquele gaveteiro, 4 gavetas, virou duas portas. Sem erro, tá? Então, qualquer acréscimo de função e tudo mais, ele acaba sendo pelo consultor de armários, tá? Lembrando, a forma consultiva sempre está aqui em modelos. Então, você quer mudar, eu quero botar caixa 15, 18, interno de 18, não importa. Aqui, ó, não tenha medo de clicar. É tudo dinâmico aqui em qualquer momento, tá? Então, nesse conceito de primários, foram acrescentados novas estruturas, tá? Então, vamos pensar aqui em superiores, ó. Eu tenho essas estruturas aqui, né? E tenho aqui as novas, chamadas especiais. Não é nada especial, mas elas não estão sendo usadas lá naqueles ícones de favoritos premium. Por que eu insisto em favoritos premium também? Porque nada impede você de criar os seus próprios favoritos, salvar, criar arvorezinhas lá, organizadinhas e utilizar eles. E todas as funções de modelagem, de trocar espessura, redimensionamento, posicionamentos, tudo que você botou ali vão continuar editáveis. Então é um favorito fantástico de utilizar, tá? Recomendo demais. Mas voltando então, aqui nós temos, eu vou começar pelo aéreo, porque o aéreo é mais simples. Então nós temos 3 novas unidades, sendo que na verdade a componível sempre existiu, mas não estava declarado separadamente. Então, primeiro,
Superior composto. Vamos pegar uma parede, 2 cliques numa parede e vamos pegar aqui. Qual é a grande questão de um superior composto, tá? Um composto, ele é, na verdade, entre aspas, tá? Como se fosse módulos. Então, quando eu tenho a divisão, eu tenho duas. Tá, Fernando, mas que utilidade tem? Algumas bem interessantes que eu quero mostrar, tá? Então, se eu tenho esse cara composto, e quem usa a Biblioteca Plus também já viu isso lá, eles chamam de duas laterais, uma coisa assim. Só que você deve ter percebido a questão das frentes, que não há um recálculo correto das frentes. A grande vantagem do composto, primeiro, ele fica numa estrutura única, fica fácil de trabalhar com ela, tá? E ela continua valendo aqui, ó, o consultor de armários. Só que, como eu sei que isso é uma estrutura única, eu consigo criar fórmulas específicas para isto. Então, quando eu escolho aqui, por exemplo, tá, duas portas, e depois vou botar, então, duas portas aqui. Percebam que esta porta aqui já marcou como uma cor diferente. Por quê, tá, gente? Porque, na verdade, nós estamos, sim, vamos botar em 2D aqui, trabalhando com folgas perfeitas. Então, aqui a folga é simétrica. Mesmo você fazendo módulo, 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 a folga entre as frentes é simétrica. Fernando, isso não dá giro na porta. Fernando sabe. Só que, esteticamente, fica muito, muito bonito. Independente de qual parâmetro lá no configurador de dimensões você colocou. Ah, eu gosto de folgas de 3, de 2, enfim. Tá? Por quê? Porque esta frente aqui, ó, frente recomendo extra de aéreo. Ou seja, na listagem, ele vai pedir uma dobradiça, nesse caso aqui, reta, de calço baixo. Então, não é a mesma dobradiça deste lado aqui, que é a recobrimento total, reta, só que calço normal, aquela que você compra no balcão. Tá? Isso tem muita opção nisso. Nas frentes de giro, tem essa característica, tem que ter, então, o calcinho mais baixo do que o convencional. Varia um pouco de marca para marca e às vezes você está usando uma dobradiça Bloom, por exemplo, você vai conseguir regulagem mesmo com um calço normal. Agora, se for uma dobradiça Rena, aí realmente só trocando calço. Normalmente vai ser um D3 que você tem no kitzinho, você tem que comprar um D0 ou um D1,5, tá? Isso vai te dar mais regulagem lá e não fica, então, aquela folga gigantesca entre as frentes. Isso nas portas de giro. Agora, se a gente pensar no restante possível, articuladores, gavetas e tudo mais, isso nem faz diferença, não muda a ferragem. Então, só fica mais esteticamente bonito, tá? Um D0 numa dobradiça Bloom, D0 seria um calço super baixo, né? O zerinho, numa dobradiça Bloom, é possível trabalhar com a cobertura zero. Você que define. Então, os compostos servem para isso, tá? Eu vou botar ele de novo aqui só para mostrar mais uma característica, que é o seguinte. Então, aqui eu estou com laterais duplas, né? Então, a coisa é tão inteligente, vamos dizer assim, né? Porque engenharia é isso, né? Tentar prever as possibilidades. Que nossas peças sempre são nomeadas em tempo real, no ambiente, e você pode alterar se você desejar. Vou dar um exemplo no fundo, ó. Se eu der 2 cliques nesse fundo, né, tá ele selecionado lá, aqui no nome da peça me diz, ó, fundo esquerdo. Se eu der 2 cliques naquele lá, fundo direito. Ah, mas é porque o senhor já fez isso. Vamos diminuir esse cara aqui, vamos fazer ele com I20, tá? E aqui, nos agregados, nós vamos, né, botar sem a divisão, né? Como eu disse, é em tempo real, aqui virou só fundo. Agora vamos fazer ele um pouquinho maior. E essa é a vantagem, né? Porque eu posso trabalhar, por exemplo, com 3 metros. Tá? Por quê? Porque ele está criando, e mais, na verdade. Então, é claro, ele criou uma divisória, mas eu quero fazer diferente, eu quero botar mais uma. Não vou, aqui, ó, só mais uma. Ele já reprocessa na tela. Agora nós estamos, então, ó, fundo esquerdo, fundo direito e fundo central. Então, é bem pensado os detalhes. A questão desses compostos
compostos, tá? Existem para inferiores, aqui nos especiais, ó, composto, depois eu vou mostrar isso aqui. Existem aqui para roupeiros, composto. Roupeiro nada mais é do que um armário, só que o rodapé está dentro dele. E na prática é a mesma estrutura. E aqui também nos armários. Tá, Fernando, mas não vi utilidade nenhuma nesse composto ainda. Meu caro gafanhoto, eu gostaria muito de lhe mostrar como na prática você já faz isso. Vou baixar um pouquinho o roupeiro para não ter que mudar o ambiente 3D ali. Você já faz isso naturalmente. Então, eu vou botar a cota interior aqui 10 e inferior 10, tá? Só para a gente ter uma noção. Beleza. E aqui eu vou dizer que esse cara tem, sei lá, 4 metros. Beleza. Vai criar, então, 3 vãos. Ok? E agora? Se eu escolher aqui, ó, altura de rodapé, e aqui um parênteses. Só existem dois lugares para você manipular os móveis com a nossa engenharia. Modelos, configurações. Lá você muda a forma estrutural dele. Clique, não tenha medo. A segunda forma é ali em propriedades, dimensões. Ali onde você digita os tamanhos, sempre abaixo vão estar várias opções conforme aquilo que está selecionado, várias opções muito interessantes, extremamente avançadas algumas, que dão uma flexibilidade enorme e agilidade. Você está aqui com o 3D e não tem que ficar rodando, desassociando, desagregando, nem existe, é bloqueado isso, desassociar, desagregar. E você manipula o projeto através daquelas variáveis. Agiliza muito. Ali você cria canal LED, avanços de base para cima e para baixo, recobrimento maior para cima e para baixo das frentes, por exemplo, em qualquer frente, e coisinhas como isso aqui. Altura do rodapé. Eu vou colocar, então, 100. Qual é a vantagem disso? Ó? Lembre-se, eu fiz 4 metros. Olha como fica legal, porque o rodapé ficou coberto aqui e você aí já faz assim, ó, tá vendo? Qual outro ProMob dá para fazer assim tão fácil? Ó, o central, então as laterais ficaram mais curtas e lá. E se eu colocar uma altura de fechamento, vai fazer o mesmo efeito aqui em cima. Ó, tá? E depois você brinca lá com a forma construtiva e tal, que não é o configurador de dimensões, é simplesmente mudar aqui. Mas eu vou então mostrar. Vamos tirar parede e vamos tirar os fundos para a gente ver. Tá? Eu vou insistir que visualmente ela é absolutamente perfeita. E mais do que isso, menus simplificados. Também teve essa característica na feira, tá? Muita gente mostrando menu, 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 complexidade, complexidade, e aqui eu quero mostrar simplificação. Fazer a mesma coisa de forma mais simples, não tortuoso com menus gigantescos, tá? E não é plugin, né? Enfim, aqui também posso considerar que a biblioteca é um plugin. Mas enfim, então, por exemplo, fundo, eu quero básico, rebaixo. Tá? Não fez nada, Fernando? Sim, eu só quero que você escolha várias opções aqui, a forma como você quer, você pode até salvar o estilo, fica salvo aí, você literalmente está configurando o seu ProMob, só que quando eu dou aplicar, ele literalmente vai reprocessar as escolhas de menu que eu fiz. E olha a questão aqui, ó, vai mostrar por A mais B o rebaixo que foi aplicado, sabe? E se eu voltar à camada fundos, para ver se esses fundos estão corretos, eles estão corretos, conforme o cálculo previsto. Né? Então, é bem interessante o composto, ajuda demais. Ele te dá simetria nas frentes, simetria absoluta nas frentes, te dá facilidade na montagem, porque blocos grandes, a documentação é melhor, a montagem fica mais prática e te dá a agilidade de escolher ali valores e simplesmente fazer acontecer no projeto 3D. Voltando aqui à parede, vamos olhar a outra estrutura criada. Vamos aqui ainda nos superiores para ser mais simples. O que é um superior componível? Tá? Na prática, um componível nada mais é do que essa divisória, tanto que tem um D ali, né? Uma divisória entre os móveis. Diferentemente do que a gente viu antes, onde eram módulos, entre aspas, tá? E nós tínhamos rebaixo. Então, eu não mudei a forma construtiva lá. Então, vamos ver como é que está o encaixe
do fundo neste caso aqui. Vocês perceberam que lá nós tínhamos uma folguinha, porque eu tinha 2 rebaixos para um lado e para o outro, tá? Agora aqui não, aqui eu tenho uma junta seca, porque eu tenho uma divisória única. Mas isso aqui é comandado aqui pelo fundo que você escolheu, a forma consultiva. Então, se eu mandar botar que sejam os fundos em rasgo, aí ele vai encaixar ali, né? Fazendo o fundo ali, tá? Absolutamente perfeito, isso aqui não tem estresse, sabe? É bem tranquilo mesmo. Ah, essa letra me atrapalha. Ela é tratada separadamente, ó, camada, tá? Então, o componível nada mais é do que isso. O porém do componível é que ele sempre existiu na biblioteca e muitas vezes ele talvez não fique compreendido corretamente, tá? Então, eu quero dar uma breve explicação. Se eu pegar aqui um normal aéreo, tá? E colocar simetricamente aqui junto com esse cara, esse que está com 1,60, então vamos fazer ele também ter 1,60. Quando você ia aqui na configuração, você tem ainda, né, não mudou nada nas estruturas que eu tinha, você tinha aqui, ó, divisória cortante que corta os fundos. Então, eu quero criar um vão. Então, quer dizer, normalmente você só criaria o vão ali e isso está cortando mais por dentro, não está fazendo aquele efeito ali, tá? Agora, sempre existiu na segunda opção, e daí você volta aqui, ó, que era a divisória componível, esta aqui, que nada mais é do que a primária que está lá. Então, ele fazia a mesma coisa, tá? Mesmíssima coisa, são os mesmos móveis, tá? Não tem qualquer diferença. A única diferença é que, neste aqui, quando eu venho aqui em vãos, eu não tenho a opção modulado, ele já é componível e tal. Qual é a vantagem? Vamos pensar como marcenaria, ou, enfim, sob medida. Se eu fizer essa criança com 3.500, ele vai permitir. Tá? Se eu fizer, por exemplo, que aqui sempre está caindo na outra tela, eu tenho que puxar para vocês aqui. Posso criar vários vãos, depois determinar as larguras de cada vão aqui, e eu tenho ele todo composto e vou brincar com ele. Tá? Então, este é o componível. Depois, o último é o fundo inteiro. Tá? Vocês perceberam que cada uma das divisórias que a gente colocava cortava o fundo. Eu fui pesquisar algumas bibliotecas, o Plus, alguma coisa do Start e tal, e nesta janela aqui, ó, né, a janela do configurador de dimensões, no quesito vãos, toda vez que eu coloco qualquer elemento na programação que haja aqui na estrutura, ele sempre corta o fundo. Eu, pelo menos, não encontrei. Para mim era muito normal, porque a minha biblioteca 23 ela já não cortava fundos, né? Então, só que às vezes você poderia vir aqui em divisões, divisão de estrutura e criar aqui por inserção múltipla, mas às vezes não é muito claro. Então, é a mesma coisa, mas é um facilitador. Então, se eu criar vários vãos aqui e posso mudar as dimensões, não vai cortar o fundo, tá? Vai simplesmente trazer um fundo integral e você compõe a sua estrutura interna aqui como necessário. No aéreo, pode não ser tão recomendado. Agora, numa linha de balcões, eu concordo em gênero, número e grau. Tá? Lembrando que essas opções aqui, ó, especiais, estão na mesma lógica em todas as abas. Então, armário composto, composto é módulos, ou lateral inicial e final, várias vezes, tá? Armário com fundo inteiro, muito mais difícil de aplicar, porque nós temos uma questão da largura do fundo, mas tá ali, tem a opção. E closet. Qual a diferença entre closet e normais, armários ou roupeiros, tá? Closet, ele sabe que ele não tem porta de giro, então ele não precisa do recuo. Então, os elementos que você escolher, gavetas internas e tal, vão estar acontecendo na frente, sem prever um grande recuo, né? Então, vamos olhar este novo aqui, que é o Kali Smart. Tá? Vamos com calma destrinchá-lo. Nós temos o seguinte: Smart, por causa do nome da empresa, né? Mas a gente
Tá pensando o quê aqui, ó? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o servidor, tá? Em real time aqui, né? Então, por exemplo, aqui um cliente que eu tinha deixado o servidor em standby, ele fez uma implantação conosco, tá? Então, eu vou já dizer aqui que eu já liberei isso aqui manualmente para o servidor saber. E eu vou acionar o meu conversor. Aqui, vai dar tempo. Opa, tá copiando aqui. Então, isso aqui é o nosso servidor, ó, de forma automática, eu só estou manualmente, nesse caso, despachando para ele, devolvendo. Então, a Smart é uma empresa moderna, automática, enfim, não dependemos de plugins da Promob. Eu vou entrar nesse assunto neste vídeo. Está preparado uma planilha aqui para mostrar prática para vocês. Então, o que é a Kali Smart? A Kali Smart é uma forma consultiva exclusiva, enfim, claro que podem ter outras semelhantes, mas nem vi por aí, procurei alguma coisa em vídeo, não achei, eu disse, quer saber, eu vou criar. Que é o seguinte, essa questão de ter calha, muitas vezes é um problema, tá? Porque, eu teria que fazer o dente, fazer a usinagem e tal. Fazer o dente, fazer a usinagem é uma coisa simples, tá? Não é algo complicado. Porém, mesmo quando eu quero fazer em madeira, mesmo que eu faça na CNC o dentezinho, ok? Eu ainda tenho que ir lá com o formão e esquadrejar o cantinho por causa do raio que a ferramenta acaba deixando. E também operação e tudo mais, acabamento, enfim, mas nem sempre eu tenho isso. Tá? Então, o que é a calha Smart? A calha Smart, ela é uma estrutura prevista para calha que não depende de usinagem, não depende de CNC. Ela, entre aspas, tá? É como se fosse, eu sempre chamei isso de cangalha ou lastro, que simplesmente eu vou montando os balcões normalmente, tá? E depois, ao final, eu chego com toda essa calha, essa estrutura, essa cangalha, esse lastro, e encaixo lá. Fernando, mas isso é impossível, vai ficar frouxo e tal? Não vai. Bom, primeiro, você pode chapuzar se não tiver qualquer tipo de furação, tá? E a vantagem é que eu consigo botar isso aqui nas integrações Core Cloud, que são muito limitadas as revendas, né, e tal. Limitadas não em tecnologia, mas em integração industrial. Então, na prática, como é que eu vou mostrar para vocês aqui? Vou botar sem preenchimento. Eu estou fazendo várias furações guias aqui. Então, essa travessinha aqui na divisória, ela tem duas cavilhas guia ali. Então, ela encaixa perfeitamente embaixo, ela encaixa perfeitamente nessa saia frontal. É tudo encaixezinho perfeito. Você pode travar depois com parafuso? Pode, beleza. O Lzinho por trás ali em determinados pontos. Mas é uma opção muito, muito interessante para ser econômica. E lembrando, nós estamos falando de coisa dinâmica, tá? Então, tudo é previsto, é praticamente impossível, né? Porque é muita possibilidade. Essa caixa, ela tem aqui as travessas de trás, por quê? Porque durante a montagem você está montando um esqueleto, tá ali. Então ele precisa daquilo lá, se você escolheu caixa com fundo, tá? Porém, e depois a cangalha, né, a calha toda estruturada vem em cima. Porém, se você escolheu, por exemplo, que o fundo aqui, vamos botar sem fundo, tá? Vamos aplicar, vocês vão ver que ainda vai ficar uma travessa. Não tem mais fundo, tudo alinhou, ainda tem uma travessa. Não preciso, Fernando. Beleza, daí você diz que a travessa traseira sem travessa, por exemplo. Tá? E podem escolher outras formas construtivas ali e vai se aplicar conforme você precisa. É uma forma. Aqui eu vou mostrar. É que dá para fazer qualquer fundo que imaginar aqui. Vamos pensar aquelas travessas de forma vertical nos fundos, tá? Vai gerar aqui normalmente, tá? Porque é tudo dinâmico, é previsto, sabe, para não é algo complexo, é complexo, mas você vai escolhendo e vê aquilo que se adapta melhor à sua necessidade. Gostei dessa forma construtiva. Então, gente, usem isso aqui, ó, salvem ela. Cozinha calha, por exemplo, tá? E salva. Pronto, quando você quiser usar novamente, independente do projeto que você esteja fazendo, vem aqui, ó, aplicar estilo. Eu tenho um pronto aqui e tal, e esse aqui, né? Aplica o estilo, ele vai, reconfigurar como você quer. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo minifix. Eu tenho aqui um automático aqui para o sem furação. Ó. Aplica. Ele vai tirar todas as furações, né?
Minto para vocês, ó, não funcionou. Interessante. É que aquele estilo lá, eu salvei numa versão executável diferente do Promob. Eu já tinha visto isso acontecer outras vezes, tá? Quando é você criando, não tem problema. Por exemplo, se eu voltar aqui, um básico rasgo, tá? Beleza. Agora eu vou aplicar o estilo que eu acabei de criar neste Promob aqui, né? Aí ele vai colocar normalmente, tá? Então tem essa característica aí mesmo, tá? Ele acaba... Ah, minto. Quer dizer, deve ser. Mas não vou ir a fundo nisso, porque o executável Promob às vezes me estressa do quão velho é algumas questões. A maioria das ideias que nós temos de design, de engenharia, que para facilitar a vida de vocês, são bloqueadas pelos recursos limitadíssimos do Promob, tá? Limitadíssimos. Então, esta é a Kali Smart. Ah, eu tinha que ter botado frentes para a gente ver, né? Então, por exemplo, eu posso... Normal aqui, eu sempre estou pensando que eu estou com atalho, não estou. Então, a diferença é que, por exemplo, aqui, ó, quando eu clico aqui no vão e vou em gavetas, vocês não vão encontrar gavetas, porque o pessoal erra demais a aplicação de gavetas calha. Não por culpa nem nada, a gente quer dar muito recurso, então por isso cada vez vamos criar mais. Eu tenho que criar mais ícones ali, então, com o calha usinada já ali, porque o calha usinada já existe na biblioteca como um todo, né? A qualquer momento você troca, mas vou criar as estruturas já determinadas para não cometerem erros. Porque aqui no gavetas, por exemplo, só aparecem as gavetas internas, se eventualmente você precisa botar a gaveta interna. Já nas portas, aí sim vão aparecer. Então, por exemplo, gavetas, calha, elas estão aqui, ó. Por quê? Mostrando para a tela aqui, ó. Porque ela já tem que prever as folgas, tá? Ela tem que prever aonde vai, quais são as possibilidades. Outra coisa, sempre caindo aqui no outro. Se eu tirar essa aqui, ó, e botar aqui, ó, duas portas, por exemplo, até porque o vão exige, nesse caso, duas portas, a mesma história que nós falamos antes da parcial também vai acontecer aqui, tá? Tá vendo que ficou com uma corzinha diferente. Normal. Mas a vantagem é que, como a estrutura que está chamando já sabe que ela é calha, acaba que não gera erro. Mas, Fernando, mas eu faço uma coisa especial, que é o seguinte. Eu faço assim, ó, que as fitas frontais são Sudate Naturale... Promob. Corase, tá? As fitas frontais. Então, e as frentes, eu vou escolher aqui, lisa normal, 18 milímetros. Tá? Vai botar 18 aqui, por quê? Porque eu quero mostrar que se eu fizer as frentes, por exemplo, Sudate, Naturale, Corase. Então, eu estou com essas frentes em 18 milímetros e, abrindo aqui, eu estou com a fita, né, também bonitona. E daí essa calha feia aí. Tudo é uma questão de modelos, tá? Porque nas travessas frontais, eu já sei, nesse caso, que é calha. Então, mesmo que eu escolha ou não aqui no menu calha, o que eu estou perguntando é, na verdade, a espessura. Se você escolher que elas são de 18 milímetros, digamos aqui, ó, horizontal padrão, você não escolheu calha. Poderia, daria na mesma, mas ela já vai entender, então ele vai trocar esse frontal para 18 milímetros. Tá? Mas não ficou na cor. Por que não ficou na cor? Já está em 18, tá? Porque aqui, ó, aparece um novo elemento chamado, ó, caixas, porque ele corre pela cor da caixa, não pela cor da frente. Né? Até para poder distinguir uma coisa da outra. Então, beleza, eu posso só escolher que então todos os meus 18 vão ser Corase. Olha que bonito que dá para fazer isso aqui. Cara, fica muito, muito bonito, tá? Isto é a criação da Smart, tá? Beleza. Então, essas são algumas estruturas novas e tem outras vindo aí. Estruturas são algo muito útil, agiliza demais o projeto e são fáceis, muito fáceis de ser criadas. Agora, eu quero apresentar mais umas coisas novas na aba Painéis. Nós trabalhamos com uma aba chamada Painéis, que é basicamente para você
fazer várias estruturas, coisas externas ali e tal, que é tamponamento ou painel. Então foi criada uma nova aqui, aí reorganizada a ordem deles, tá? Que chama-se tamponamentos. Então, eu quero uma peça de tamponamento, beleza? Essa aqui. E eu tenho eles tanto aqui, ó, dividido em simples ou compostos, o que você precisar. Porém, deixa eu colocar. Eu não gosto daquela história do tal do editor de tamponamentos, tá? Ai, tá tão esquisito com aquele fundo. Me desculpem o Nordeste, mas eu não consigo gostar dessas travessinhas atrás ali. É muito comum lá, tá? E aqui na travessa frontal, deixa padrão. E aqui na traseira, horizontal, padrão. Estou padronizando o negócio aqui e mandando reprocessar. Acho feio lá. Então, puxa, tá com aquele. Vamos deixar. Eu vou duplicar essa estrutura e vou mostrar o básico primeiro. Todos esses painéis que nós vimos aqui de tamponamentos estão atrelados ao editor de tamponamentos. Eu aceito as críticas que eu nunca usava, tá? Então agora eu programei para você. Então eu selecionei eles, os dois aqui, e vem aqui, ó, ferramentas. Eu tentei achar em toda a documentação do Promove uma forma que eu pudesse, que nem o teu atalho que eu gero ali para construção de armários, no agregados e tal, um editor, enfim. Então, editor de envoltórios ou de tamponamentos. Ele está programado, tá? Até curiosidade aqui, em nível de usuário. Esse é o detalhe, ó, porque na prática são coisas que aqui ele nem deixa apagar, né? Porque são aquelas configurações que eu já publiquei, eu estou mandando como fábrica para vocês, mas vocês podem criar as suas próprias. Eu acho que a grande diferença é que eu sei as fórmulas necessárias, então vocês veem algumas coisas meio loucas aqui. Ok, vamos entrar nesse mérito. Então, como é que eu dividi as funções? E todas elas são extremamente úteis. Eu dividi em duas categorias. Giro, ou seja, para portas de giro em geral, e para deslizantes. Tem diferença? Tem, eu vou mostrar, e uma novidade com relação a deslizante, justamente usando essa função. E aqui eu tenho algum que eu tenho que tirar antes de publicar para vocês, que é algum teste que eu estava tentando fazer, porque eu estava tentando fazer com que o Promob entendesse umas fórmulas para mim aqui, para representar mais bonito, mas não fez. Ou ambos, tá? Então aquele lá é um teste. Então, por exemplo, eu quero fazer um roda-forro simples. E aqui, ó, você primeiro escolhe, e eu também queria que o Promob resolvesse essa fórmula, porque essa fórmula nada mais é do que a barra de status. Então, eu quero que roda-forro me diga a espessura, me diga que ele é um roda-forro simples e me diga que cor ele tem. Mas ele não resolve aqui nesses menus. Como eu falo, o executável Promob é muito antigo. Tá? Então, eu vou escolher que seja 18. Pum, botei aqui. Beleza. Agora, eu vou escolher que eu quero... se bem que, né? O Fernando tá fazendo um aéreo, então esse cara aqui não tem utilidade. Dá para deletar? Como é que faz? Assim? Tá. Pelo delete não funciona. Aí quando eu xingo o Promob, daí para inserir você volta aqui, né? Então, roda-forro simples de 18. Ele salvou isso. Isso é bom. Quero um roda-forro lá. Agora eu vou usar um tamponamento normal e vou jogar aqui, aqui e aqui. Eu sei que vocês devem saber usar melhor do que eu essa função, tá? Só estou tentando mostrar que eu já criei ela de uma forma tal, e olha o bug que ainda existe no Promob, que se você está com a aba modelos ali selecionada e dá qualquer comando, seja no editor de temperamento, consultor de armários, ele fica num reprocessamento ali louco, tá? Então, eu vou trocar aqui, deixar por padrão que os painéis, porque é dividido em modelos, né? Caixas, internos, frentes e painéis. Então, painéis, todo painel de 18 eu também quero que seja o Sudati Naturale Corazzi. Beleza. E por algum motivo, essa fita aqui... Esse painel não veio de 18? Ele perdeu o valor lá. Ó, viu como eu não sei usar direito? Eu vou deletar isso aqui. Vamos fazer de novo? Meu Deus. Admito a minha incapacidade de usar isso aqui, então estou tentando facilitar. Vamos lá. Primeiro, roda forro e troco para 18, porque ele não me obedece. Botei lá. Agora, se eu escolher aqui, eu tentei tornar isso aqui automático, que ele já teria essa pessoa, ele voltou para o 15, então tem que cuidar muito isso. Ele sempre vai também buscar
o seu valor padrão de trabalho. Lá na configuração, lá diz qual é o seu painel primário. Ah, o que eu mais uso é 15, o que eu mais uso é 18, o que eu mais uso é 25, o composto que eu mais uso. Isso tudo é definido lá. E é lá que ele vai buscar. Então agora aqui vai, eu acho que ficar madeiradinho, todo bonitinho. Show de bola. Qual é a grande vantagem que eu vejo disso, tá? O fato de que isso aqui fica agrupado. Isso eu gosto, porque é um trabalho que eu faria mesmo, tá? Ó, fica agrupado o tamponamento, só ele, tá? Então na documentação fica muito bom. E quando eu construo um executivo, normalmente eu vou botar todas as reguinhas de chegada e tudo mais, tudo na posição certa, com a lâmina certa e tal, e vou agrupar. Isso é certo. Então ele realmente, depois pegar um hábito aí, e nada lhe impede, por exemplo, de chegar, dar 2 cliques ali, e aqui, volto àquilo que eu falei no começo do vídeo, você simplesmente diz, olha, eu quero laminar esse cara desse jeito, e esse cara aqui eu quero laminar também, uma vez e 2 profundidades. Procurem um vídeo no canal oficial do YouTube da Promob, tem um negócio lá chamado Síntese Promob Start. Não é o Promob Start que está rodando lá, é uma biblioteca minha, não autorizado o vídeo, enfim, e eles estão fazendo de conta que é um Start, que tem essas funções aí, da laminação dinâmica e tal. Eu não uso nenhuma biblioteca Start mesmo atualizada. Responda nos comentários aí se existe isso, quem está usando uma Start. Porque na época, faz uns 2 anos que eles fizeram essa pirataria de vídeo, eles acharam o máximo aquela biblioteca que eu tinha feito lá e tal, e não acreditaram e ainda fizeram de conta que é o Start. Se hoje em dia no Start já tem isso aí, uma coisa que eu faço há anos, mas enfim, só desabafando mesmo. Então, quando vocês vão lá fazer o download livre da minha biblioteca e tem uma das opções dizendo, sou projetista, sou marceneiro e tal, e uma delas é, não, sou funcionário da Promob, quero copiar suas ideias, é porque é real, tá? Enfim. Como nós já passamos aqui de 47 minutos de vídeo, agora eles já vão ter saído do vídeo, eu posso xingar à vontade, mas eu realmente acho um absurdo a cópia assim, tá? Nos pirateiros, os caras estão criando a aba painéis, copiando a lógica que eu uso, perfeito, mas existe um trabalho ali, eles estão pegando a Biblioteca Plus, estão criando a aba, é legal, eles gostaram do conceito, mas tiveram um trabalho para criar aquilo lá. Eu não tenho problema com pegar conceitos, agora simplesmente plagiar, botar na tela uma biblioteca que não é sua, ser uma empresa multimilionária, internacional, e fazer de conta que é o seu produto, cara, se você confia nela, nos vendedores, eu acho que você está errado, devia rever os seus conceitos. Então, beleza. Muito bom, Fernando, gostei, mas tu falou naquele negócio do deslizante. Então, vamos tentar entender. Seja nesse aéreo mesmo, né? Eu vou pegar aqui, fazer ele com uma lógica aí de, sei lá, 1080. Eu acho que tá bom. Então, eu vou mostrar aqui ferramentas, então, o tal do editor de tamponamento. E agora eu vou vir para o deslizante tamponamento simples, tá? Eu posso fazer o roda-forro, então deslizante roda-forro simples. Vou lembrar de colocar em 18 aqui e vou botar lá. Beleza. Agora eu vou aqui, ó, então, deslizante, tamponamento simples. Lembrar de trocar para 18 aqui. E vou colocar, então, primeiro aqui embaixo, aqui do lado e ali do lado. O que vai acontecer na estrutura? Ele está com um móvel qualquer, né, porque eu peguei uma estrutura qualquer ali, né, e ele está avançando de forma tal que eu consigo colocar trilhos. Puxa, agora eu tenho que ir lá então procurar porta avulsa, ponto a ponto. Cara, esquece. Não existe ponto a ponto na nossa biblioteca, tá? Eu vou aqui no configurador da estrutura, que eles chamam de construtor de armários. Vou clicar aqui e vou em portas, tá? Aqui apareceu essas novas opções. Frente deslizante, baixas, independentes, o IND é de independentes. Então, eu posso botar 2, 3, 4, conforme a possibilidade de vãos. Nesse caso, vou botar 3 aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai me colocar aquelas portas de correr dentro, porque ela está independente do móvel, né? Então eu posso ter feito um monte de caixa, tampono elas para fazer o trilho e jogo as portas independentes, à parte da estrutura. Claro que
A documentação vai estar toda agregada à estrutura pai, né? Mas olha que legal, totalmente separado. E ali eu usei porta baixa. Porta baixa nada mais é do que usar o mesmo kit embaixo e em cima para portas deslizantes com menor altura. Então isso aqui é uma das novidades, né? O tamponamento de forma automática. Provavelmente eu devo estar esquecendo outras coisas, vou só revisar aqui com vocês, mas aqui no simples, normal, foram feitos ajustes de integrações e tal. Aí tem os compostos, pados de face, apliques de face, pados de topo. Eu acho que aqui está tranquilo. O que eu agora quero abordar com vocês, tá? Muitos fazem a pergunta, Fernando, quanto tu quer pela tua biblioteca? Gente, eu não vendo a biblioteca porque a biblioteca não está pronta. Ela é constante. Se vocês pararem para analisar, o maior problema que toda empresa tem é que o mercado vai se atualizando, nem que sejam nas coisas mais básicas possíveis, que são chapas, cores. E é nesse sentido que a Smart não é a venda de biblioteca, é a parceria de desenvolvimento contínuo e constante da engenharia. Houveram novas chapas da Bernec, da Duratex, da Guararapes, não importa, isso é nativo. A gente simplesmente coloca sempre as padronagens atualizadas lá e se tu vendes ela, tu podes colocar. Isso é bem normal, é extremamente tranquilo. Porque se eu vender, eu vou cair na mesma coisa que uma Promob ali acaba caindo. Você vai lá e compra uma biblioteca Start, beleza? Eles vendem para você, ela se congela naquele momento, tudo está sendo atualizado, porque a Start e a Maker hoje é a mesma, né? Apesar de eu sempre dizer, o Maker é um investimento que você faz de um aluguel de software e de biblioteca e você tá ferrado, tá? Mas enfim, tem vídeo no canal para isso. Eu sempre estou pensando o seguinte, eu gosto muito do programa Promob, eu não gosto é da forma comercial que eles vendem hoje, né? E o fato de essa máscara que as pessoas acham que a biblioteca está atrelada ao programa. Não faz diferença nenhuma. Uma biblioteca que está feita num Promob qualquer, não importa para qual Promob, ela é feita no Catalog. Qualquer Promob executável vai rodar a biblioteca, seja Plus ou seja Start, Studio, não importa, tá? Que muda de um para o outro do executável são os plugins atrelados a esse executável. Os plugins Plus para a fabricação não são os mesmos plugins Studio Start para a fabricação, só isso, né? Mas, enfim. Então, por que eu não vendo? Não vendo porque não está pronto. É constante, ela vai mudando, mudando não, mas ela vai crescendo. Né? Ela é feita por todos mesmo. Ela é um desenvolvimento, é uma parceria de vamos desenvolvendo ela porque é muito caro. Não sei se é verdade, tá? Mas um dos meus parceiros, e eu vou tentar ser o mais discreto possível, ele me passou, olha, eu fiz esse orçamento aqui com a Promob e já antes de conhecer, porque eu precisava ajeitar um pouquinho minha biblioteca Start aí que tá, ó, pegando poeira. Que era basicamente ocultar elementos e outras funcionalidades a mais, muito simples, que mesmo eu não programando em cima de uma base Start, realmente não gosto, mas mesmo eu demoraria um dia para fazer. Olha, tomando cafezinho e molhando o bico. Bom, eu não vou dizer o valor, mas o valor do orçamento para eles fazerem isso, que eu juro para vocês, leva um dia para fazer, é mais caro do que o sistema Maker Zero, tá? Então, é absolutamente bizarro. Então, quando alguns que entram em contato comigo ficam receosos no valor de investimento, você está vendo a Smart de uma forma completamente errada. Porque a Smart é justamente o contrário. A Smart é levar para você desenvolvimento contínuo a um custo ínfimo. Ínfimo. Você, qualquer desenvolvimento que você fizer com a Promob, exclusivo para a sua, e nesse universo que você quer criar fechado, você não vai gastar com a Smart em 5 anos o que você solicitar para a Promob, seja qual seja o desenvolvimento. Não vai, tá?
E a Smart não cobra por desenvolvimento, ela cobra por demanda, né? E essa demanda gera pequenas faturas por mês e você cresce junto com a gente, cresce junto, tudo funciona melhor. É óbvio que os vendedores representantes da Promob não gostam da minha solução. Por quê? Porque eles querem comissão. E nós temos também que lembrar que o euro, que é a unidade que eles têm que pagar para a dona deles, né, tá vezes 5 em relação ao real. Então, por mais que seja caro um orçamento do que eles passam, para nós brasileiros é caro, para um europeu não é, né? Então, é nesse sentido aí, tá? Não vendo a biblioteca porque ela é um trabalho. O que eu estou disponibilizando no mercado é o que eu quero mostrar agora para vocês. Planilha, né? Planilha. Eu peguei uma Excel aqui, que foi, na verdade, a minha documentação quando eu mandei integração, comecei a integrar com o Proj. Gente, o que é uma integração? Tudo o que nós vemos na tela é uma representação gráfica daquilo que tem que ser produzido, tá? Fielmente é uma opção, tá? Tanto que vocês devem conhecer inúmeras bibliotecas que são meramente ilustrativas do 3D e não representam a realidade efetiva do produto final que vai ser fabricado. A forma como a Smart trabalha a engenharia, ela é igual há 14, 15 anos, desde o Promob 4, desde o momento que não existia integrações, que é tentar representar no 3D o mais fiel possível, e cada elemento, cada peça que vai para a biblioteca, ela tem uma trilha de informações nela mesmo, com toda a comunicação industrial necessária. Então, quando vocês trocam ali no modelo dinâmico, furação isso e tal, aquilo é uma facilidade de um bloco já paramétrico que simplesmente está se adaptando ao tamanho da peça pai e ao menu que você escolheu. Quem é válido? É minifix, é cavilha, é isso? E você pode, então, dar 2 cliques e deslocar elas? Pode. Por quê? Porque aqui, então, uma integração é uma tradução, sempre. Porque uma integração é quais máquinas você tem e que linguagem elas trabalham. Mas, mesmo assim, sempre existe uma saída da nossa exportação ali, que é a padrão. Olha, eu quero fazer isso aqui. Agora, se eu tenho uma Romag, se eu tenho uma BS, se eu tenho uma SCM, que linguagem usa? E a pior é a SCM, que é uma baderna de troca de linguagem. Eu acho que daqui a 3 anos vai sair uma essa, daí vem outra, enfim. A melhor de todas é a Romag. Nossa, não tem nem comparação. A Romag é estável há mais de 20 anos, a linguagem. O DIUP 4.0, a MPR 4.0. Existe o 5.0 para a CNC 5 eixos, enfim. Acho que a partir da 3 eixo já é obrigado a ser a linguagem 5.0. Mas, independentemente disso, é uma linguagem constante, muito sólida. E como a China, com a Nanxing e várias outras, levou os engenheiros alemães da Romag para a China, assim como fez com o calçado aqui no Sul, foi levar todos os contramestres e tal, que aqui se chama contramestre, o cara que é o supervisor de produção, levou para a China para levar esse conhecimento para lá. A mesma coisa foi feita com os alemães. Então, as máquinas chinesas, elas têm um alicerce alemão na engenharia e no software. Então, recomendo sempre, máquina chinesa é melhor do que máquina italiana. Ai, que dor, hein? Mas é verdade. CNCs, tá? As laminadoras do grupo SM, por exemplo, a Stephanie é muito boa. A Gabiani com o Optimum Plane, que é o otimizador original dela, legal, mas eles não vendem com ele no Brasil, tem que comprar por mais 5, 8 mil euros, mas enfim. É outra conversa, desculpem. Então, o arquivo em si, ele tem que ter as informações. Se a gente pensar na coisa mais básica de exportação, é CSV. CSV é separado por vírgulas, né? Codificação separada por vírgulas. Então, tem um dado, uma informação, vírgula, outra informação, vírgula. Isso vai formar colunas. Então, o que a gente faz? A gente tem todas aqui as categorias de coisa e lá no final nós temos uma linguagem única, tá? Nossa, codificada, para exportar a informação da usinagem. Essa informação de usinagem
rigorosamente é sempre igual, mas variável conforme a peça necessária. Então, se eu olhar a minha tabela aqui, que é, vamos dizer, meu pai gostava desse termo, tabela de amansa-burro, eu estou traduzindo, dizendo o seguinte, olha, a terminologia usada é, quando é furos, eu sempre vou ter tipo, se eu for falar tecnicamente mesmo, a gente faz assim, olha, é sempre ponto e vírgula, pipe, tipo, ponto e vírgula, face, ponto e vírgula. E o que quer dizer isso? O que dados vai vir? Olha, pode ser um furo direito, um furo esquerdo, furo superior, inferior, furo na face frente, furo na face verso. Ponto. No caso de rasgos, e rasgos, nós podemos pensar em rasgos não somente como encaixes de fundo, mas também qualquer coisa que a fresa for caminhar. Mas a gente acaba usando o nome rasgo, canal, dá muita dor de cabeça. Eu acho até que rasgos aqui eu coloquei por causa do proje, mas é um caminho, é um percurso. Se vai ser uma ferramenta fresa, se vai ser uma ferramenta serra, tanto faz, é um percurso. Mas, primeiro, tem a questão tipo, porque se eu quiser dizer, é um rasgo, então rasgo é genérico, não sei qual ferramenta o cara tem apetrechado, mas se eu disser fresa 8 milímetros ali, eu estou dizendo que aquilo lá é um percurso de fresa já compensado o diâmetro dela, no qual eu preciso desta ferramenta específica. Tá? Isso acontece muito em frentes ou em bolsas, em máscaras, porque daí já está pré-determinado o eixo, né? O raio da ferramenta. Então, mesma lógica, na frente ou no verso. E daí os campos para canais, para rasos, para percursos, eles têm que ter o quê? X, Y, profundidade, o zero, porque o zero é uma questão de ordem por causa dos furos lá, então vai ser sempre zero. E o final aqui dizendo a comprimento e a largura desse canal, ou rasgo, enfim. Tá? Então, x e y é plano cartesiano. Ponto. Vocês usam isso no Promob, no AutoCAD, no SketchUp, no Revit, em qualquer um, tá? X e Y. E o Z, né? Só que é uma UCS, então ela pode ser rotacionada. Então, enfim, o Promob é o bambambam porque ele soube desde o começo trabalhar com o eixo, facilitar o eixo cerebral, associar aquilo que as pessoas têm no seu cérebro natural com o 3D. Enquanto que a maioria do pessoal que eu vejo aí usando SketchUp, usando plugin e tudo mais, eles não compreendem o eixo. O próprio Hello Mob, cara, é um inferno deles entenderem o que é o eixo humano, tá? Se quiserem debater comigo, estou à disposição, provo para vocês. Abro aqui na Unreal e mostro para vocês a questão. Como é mais natural a forma de eixo do observador travada num OCS orientado. Tá? E não aquela doideira lá que vocês fazem. O negócio de, vem de um lado, corner, isso e tal, está errado. Tem que ter um ponto de referência. Sei lá, eu fiz desenho técnico no meu ensino médio, ponto de fuga, um ponto de fuga, não os de dois, um ponto de fuga, cara, isso aí. Eu sei que dá o efeito, como é que é? De perspectiva oblíqua nos objetos, mas depois tu tira isso e acabou. A lógica fica muito mais fácil, mas enfim. E os campos de furo, a mesma coisa, x, y, profundidade, diâmetro, 0 e 0. 0 e 0 porque eu 0 0, esses dois aqui. Então, um arquivo, ele literalmente está me dizendo tudo que a peça precisa fazer. Só que isso, o Fernando mandou isso para fora, isso não quer dizer nada. Na prática, não quer dizer nada. Precisa esta informação, esta ordem, e daí em linguagem de programação seria esse script ser traduzido para a respectiva máquina que tem lá. E daí aqui é uma separação dizendo o que é cada campo, cada categoria, cada setor, o que é e tal, enfim. Tá? Dentro disso, tá? A exportação para o Core Cloud ou Mob Cloud, ela cai em restrições da importação, que podem, ao longo do tempo, eles lá abrirem mais possibilidades. Hoje, eu tenho grandes limitações. Primeiro, que eles não têm um eixo definido. Tá? Segundo, que eles não tratam absolutamente nada dentro daquela importação. Então, mesmo rotação de peça, que é uma coisa normal, a tradução para a máquina deles é cara crachá, não tem um pós-processador ali. Porque se eu mando uma peça, por exemplo, e daí eu fiz alguns ajustes para melhorar a integração que está usando o Core Cloud, para frente de gaveta interna, por exemplo. Porque é muito normal você estar com linheiro vertical. Então,
no plano, a primeira medida vai ser a menor. E daí lá na importação vai dizer, tinha que ser no mínimo 20 para eu poder usar. Na verdade, era só ter rotacionado a coisa, as peças todas. Isso é tão normal, isso é tão trabalhado nos outros integradores que eu ainda não tinha feito. Então, ok, para o Corte Cloud, para o Mob Cloud, eu vou criar também essa tradução, porque também eu já tenho que fazer quando é passante, porque para mim é uma regra tão besta. Olha, se broca Z, profundidade dela for maior do que espessura peça, troca de ferramenta chata para ferramenta passante. Eu acho meio óbvio isso ser uma regra interna do pós-processador. Mas eu já trato isso, então eu tenho que tratar a rotação lá também para facilitar. Mas enfim, integração é tradução, ponto. Se aquelas linhas lá, aquela instrução vai ser traduzida para DXF, que é o mais banal de todos, tá? Não desmerecendo, meu Deus do céu, o menino do Maranhão lá, que o orgulho de ver ele ali expondo todo aquele trabalho dele. Desejo realmente que você agora consiga fazer pelo menos rentabilidade financeira em cima disso. Só cuidado com os dois lobos do lado ali. Podem ser braços muito fortes, mas você tem que ser o dono. Você já aprendeu, como eu aprendi também, programação é desvalorizada. Então tá lá a Corte MDF fazendo de conta que o software é deles. E podem ter comprado e tudo mais. Mas você, como desenvolvedor, não deve vender. Não deve, porque eles nunca vão te auxiliar depois. Então, a última novidade, vamos dizer assim, na verdade, é uma coisa que é bem tranquila, sempre teve, enfim, que é liberar para vocês isso aqui, ó, as estruturas avulsas, tá? Estruturas avulsas são as peças. Então, a lógica, eu deixei um cato ligar perto aqui para vocês entenderem isso, tá? A lógica é o seguinte, aqui, por exemplo, ó, estruturas 15, tá? Aqui vocês estão vendo todas as laterais que eu utilizo na engenharia. Conforme a estrutura selecionada, eu aciono uma dessas laterais, por exemplo, tá? Dentro dessas laterais existem todas as possibilidades de usinagem, recuo, com raso, com isso, com aquilo, com aquele outro, dentro de um bloco falso. As peças de produção mesmo, elas são cadastradas de forma horizontal na engenharia. Então, nós estamos falando aqui nos acabamentos. Então, as peças nascem a partir dessas aqui, somente. Tá? E cada um dos meus parceiros, cada uma das minhas configurações tem aqui um slot reservado para eles. Tá? Então, não importa que tipo de integração ele tenha, características muito específicas, lá na peça de produção a gente acaba tendo. Então, aqui eu tenho um monte. Assim como eu vou ter aqui um monte de bases, conforme a necessidade que eu preciso, beleza. Só que aqui está uma linguagem interna, oculta, não necessariamente feita para vocês utilizarem. Já as que eu coloquei aqui são um filtro das mais simples, tá? Então aqui laterais, bases, rodapés, peças internas, prateleiras, divisórias, enfim, tá? Os corpos de gaveta, se precisar pegar avulso. O que eu quero dizer é, a engenharia, ela na verdade foi lá naquela aba anterior, lá em acabamentos, e depois nas configurações, coisas internas ali, tá? Que forma a peça, posiciona ela na posição correta, dizem quais furações ela pode receber, quais usinagens ela pode receber e tudo mais. E aqui, vocês agora têm acesso a essas peças de forma avulsa, vocês podem fazer literalmente o que vocês quiserem aqui, aí investiguem, é muito mais avançado, eu tenho que fazer uma aula específica disso, estão com 1h10 já de vídeo, mas eu insisto que o fato, eu estou com colisão? Não, deixa eu ligar aqui, fica mais fácil. O fato dessa peça com a furação encostar na lateral, está fazendo a furação. Se essa base subir, descer, inclinar, está furando, está fazendo, isso é mais velho do que eu. Então, quando eu vejo aqueles vídeos lá, olha que legal, eu posso... eu não quero essa cavilha. Beleza, meu filho, dá 2 cliques e deleta. Quero deslocar aquela ali, vai. Pronto. Ambiente 3D, gente, isso é o de menos. Contato DXF, exportação DXF de contato, na boa, é só organização. Não é necessariamente uma revolução, mas enfim, faz parte. Só que são peças inteligentes. O consultor de armários trabalha rigorosamente com essas peças aqui. Não necessariamente essas que eu botei para o usuário aí, porque não estão todas ali. Conforme vocês forem pedindo, eu dou acesso a mais algumas, tá? Mais avançadas. Mas aqui é realmente para você compor sozinho.
pode fazer, depois agrupa para ficar melhor e toca a ficha. Mas os menus aqui de fundos e tal, menos de espessura, porque daí eu só não mostrei, né? Tá aqui separado, que essa eu acho que é a grande diferença, tá? É travar as espessuras. Então, aquilo que você construiu manualmente é uma estrutura nelas em si, né? Com a espessura final e não dinâmica. Lá na dinâmica, né, lá no construtor, é claro que eu estou trocando a bitola conforme o caso, porque daí eu estou dando os descontos e tal. Que como é você que digita o tamanho das peças, não tem como ter, né? Mas as características, por exemplo, se eu botar aqui básico sem fundo, tá? Automaticamente, eu posso dar o aplicar também, é que é tão simples esse processamento que eu botei no automático, tá? Mas ele vai fazer isso, tá? Agora eu quero fazer, vamos fazer uma coisinha um pouquinho mais avançada. Digamos que eu quero chapa 15 com rasgo no afastamento 15. Ele vai fazer ali dinâmico, tá? Então dá para fazer muita coisa com isso aqui, tá? Gente, esse vídeo ficou longo, mas é uma conversa e é para você entender. A Smart é uma solução de mercado e você pode contribuir para desenvolver essa solução e a gente tomar conta de quem está aí vivendo do ramo moveleiro e tendo que ficar refém de uma empresa que só tem vendedores e que cobra muito caro para a realidade brasileira. Pelo menos é a minha opinião. Se você pode pagar, ótimo, parabéns, vamos lá. Você não está no meu radar. Mas se você pensa em trabalhar diferente, crescer diferente, a Smart é um bom parceiro. O Fernando está pronto para te ajudar. Um abraço e boas vendas. Seja um parceiro da Smart Cabinets. Oferecemos nossa solução Studio 3D Express, que engloba biblioteca, relatórios, RPs e comunicação industrial. Mesmo que você já tenha alguma biblioteca própria, você pode facilmente implantar a nossa. Muito obrigado e até a próxima!